Hoje vamos estar estudando a lição de número 13. Estamos na revista que tem como título A Razão da Nossa Fé, assim cremos e assim vivemos. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial. Também deixar um forte abraço para o nosso pastor presidente, Abraão Robson Ferreira, e toda a sua família, que está ali hoje na DF Almerim, completando mais um ano ali de abertura. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Deixar um forte abraço também para o nosso pastor João Paulo Moreira, que vai estar ministrando a palavra de Deus ali, onde eu creio que muitas coisas Deus vai fazer naquele lugar. Lição hoje de número 13, onde fala sobre o novo nascimento. Glória a Deus. Já está ali, lição 13, o novo nascimento. Vamos ler o textuário juntamente comigo, juntamente com toda a igreja. Vamos lá? No 1, 2, 3. Vamos repetir de novo comigo, em uma só voz? Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Essas palavras são palavras do nosso Senhor Jesus ao homem chamado Nicodemos. Tristeza esta palavra, é como se fosse assim, alguém nos perguntar aí fora: você é crente, você é servo de Deus? E ele falar para nós: olha, é necessário nascer de novo. É necessário que você se converta. Isso é uma tristeza para aqueles que estão buscando a presença do Senhor, buscando a salvação eterna. É uma palavra que surpreendeu Nicodemos quando nosso Senhor Jesus dirigiu este versículo para ele, em João 3, versículo 7. Vamos partir para a verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, somente através da graça de Deus nós podemos crer na nossa salvação eterna. Então, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. Então, o novo nascimento só acontece mediante a fé em Cristo Jesus. Só quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe já foi lida nessa noite, em João 3, a partir do versículo 1 até o 12. Vamos lá, objetivos da lição. 1. Apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado. 2. Compreender o que é o novo nascimento. E 3. Explicar por que é necessário nascer de novo. Introdução. Cremos na necessidade do novo nascimento. É algo muito forte essa introdução, onde nós podemos crer na necessidade do novo nascimento. Então nós podemos ver aqui que o novo nascimento tem que ter uma transformação, tem que haver mudança. E eu quero dizer para a amada igreja que é uma das principais doutrinas da fé cristã, porque ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Então nós podemos ver que mediante a fé em Jesus, nós podemos experimentar uma profunda transformação de vida. Então essa mudança radical não é apenas exterior, mas interior. Então o novo nascimento tem que ser algo interior em nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos na igreja, nós conhecemos o Evangelho de Jesus, um Evangelho simples, um Evangelho genuíno,
E às vezes nós estamos praticando as mesmas coisas, visitando os mesmos lugares, vestindo as mesmas vestes do mundo, mas verdadeiramente quando nós agimos desta forma, certamente nós não tivemos um novo nascimento, certamente nós não fomos mudados. E isso requer muita atenção da igreja nessa noite, porque quando nós praticamos, quando nós fazemos aquilo que o mundo faz, certamente não houve transformação, não houve mudança, não houve uma mudança interior. A mudança exterior é muito fácil para nós fazermos. Basta ir numa loja, mudar a nossa aparência, as nossas vestes, ficar vestido de forma elegante, mas isso não basta para que nós possamos ter um encontro com Deus. Nicodemos, um homem bem-sucedido, um homem que conhecia da palavra, um homem que fazia parte do Sinédrio, ele quando teve um encontro com Deus, Deus falou assim com ele: olha, não adianta você ser culto, você saber da palavra de Deus, você saber, ter entendimento do Pentateuco, conhecer o Pentateuco de fora a fora, e não nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E muitas das pessoas estão dentro da igreja com essa palavra e não teve um novo encontro com o Senhor Jesus. E nessa noite Ele te chama para ter um encontro real com Ele. É necessário nós nascermos de novo para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Se nós não nascermos de novo, certamente nós não vamos herdar o reino dos céus. Então, nós podemos dizer, contudo, temos visto que atualmente muitos, como Nicodemos, não conseguem compreender a necessidade e a importância do nascer novamente. Então o Senhor Jesus mostrou a Nicodemos e a nós que religião alguma tem condição de transformar o homem. Somente Ele pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé. Então somente o Senhor Espírito Santo pode mudar, pode transformar o homem. Não adianta nós mudarmos a nossa aparência, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir. Muitas das vezes estamos aí fora falando coisas que não convêm, com o sotaque do mundo. Não tiramos as palavras maldosas da nossa boca. E outra coisa que eu quero dizer aqui, muitas das vezes nós somos apontados, nós somos indagados aí fora, porque nós precisamos honrar o Deus que nós servimos, e nós precisamos honrar a igreja que Deus nos confiou para que nós possamos servi-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Então o tema dessa lição é de sua importância, porque muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. Então as boas ações, um padrão de vida exemplar e até mesmo a prática de uma religiosidade sincera não conduz ninguém à vida eterna. Nicodemos tinha todas essas qualidades, ele tinha as boas ações, tinha um padrão de vida exemplar, mas faltava algo nele, ele ser transformado pelo poder da palavra. Então nós podemos dizer aqui que o diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso honesto e sincero. Olha para você ver as qualidades de Nicodemos. Ele era um líder religioso, evangelista. Olha, honesto e sincero. Revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Então quem revelou isso para Nicodemos? Foi o próprio Jesus. Revelou para Nicodemos que ele estava em falta, que ele tinha qualidades, mas ele não tinha tido um encontro real com o Senhor Jesus. Mas a partir deste momento que ele teve um encontro com Jesus, as coisas mudaram. Amém, meus irmãos? Um líder religioso bem intencionado. Quem era Nicodemos? Eu quero pedir para a nossa levita Mara, que está lendo esse primeiro tópico aí, para ler esse primeiro tópico para nós possamos entrar na lição. Quem era Nicodemos? Muito pouco se sabe a respeito dele. Seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo e membro do Sinédrio.
Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com o Senhor. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Esse diálogo impressiona as pessoas ainda hoje, pois nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia. Glória a Deus. João 3,16. Então nós podemos ver aqui quem era Nicodemos. Pouco se sabe a respeito dele. Então nós podemos ver que a Bíblia fala pouco a respeito de Nicodemos. Então, seu nome é grego e significa vencedor do povo. Ele era fariseu e príncipe do povo. Ele era membro do Sinédrio. Então o Sinédrio ali era onde ele julgava, fazia o julgamento, era o tribunal ali em Jerusalém. Então a Bíblia diz assim, olha, em João 7,50, capítulo 7, versículo 50, assim, Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos. Olha que algo maravilhoso. Já viu alguém olhar para nós e falar assim, olha, você é diferente do mundo. Vocês são diferentes, o que acontece com vocês? O palavreado, o modo de agir, o modo de falar é diferente. O brilho nos vossos olhos são diferentes. O semblante é diferente. O modo de sentar é diferente. O modo de divertir é diferente. E Nicodemo fala assim, olha, Nicodemo viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Talvez isso justifique o fato de ter ido à noite se encontrar com Jesus, porque Nicodemos vai à noite encontrar com Jesus. Quem sabe talvez poderia ser dos fariseus, pelos seus próprios patrícios, não indagar a Nicodemos, olha, você mudou de lado, você está ao lado de Jesus agora, você mudou. Mas tem algo, meus irmãos, que é no oculto que nós fazemos, para que nós possamos, que Jesus possa compensar nós publicamente. E eu vou falar algo que é muito importante. Olha o que fala aqui, olha, Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, meus irmãos, nunca mais nós devemos ser o mesmo. O encontro de Jesus com Nicodemos ali foi algo maravilhoso. Nunca mais ele foi a mesma pessoa, porque a palavra mudou o caráter de Nicodemos, o modo de pensar, o modo de agir. Então esse diálogo a Bíblia diz que pressiona as pessoas até hoje, porque nele está o que consideramos ser o texto áureo da Bíblia. E aonde está esse texto áureo da Bíblia? Em João 3,16, que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, quando teve encontro com Jesus, ele não pereceu, mas ele teve a vida eterna. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus foi morto e estava no madeiro, a Bíblia vai dizer que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilato para sepultar. E sabe quem chega com as suas especiarias? Nicodemos chega com as suas especiarias. O homem que estava servindo Jesus de maneira oculta, mas ali ele demonstrou a sua verdadeira identidade para o povo. Nós temos que mostrar nossa identidade para o povo, a quem nós servimos. Nicodemos mostrou que ele serviu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que foi 100 libras de mirras e aloés. Alguns historiadores dizem que Nicodemos era um dos 3 homens mais bem-sucedidos de Jerusalém. E a Bíblia diz que ali Nicodemos quebra o protocolo e ele assume a sua verdadeira identidade. Nicodemos, a partir dali, ele começou a defender Jesus. Ele reconheceu o mestre. Falou assim, olha, foi por causa do meu
e do vosso pecado que ele foi morto. Ele não devia nada. Ele não era pecador. Ele falou com a prostituta, mas ele não prostituiu. Ele falou com os pecadores, mas nunca cometeu pecado, porque ele é santo, ele é justo, ele é verdadeiro. Então Jesus era diferenciado. Então Nicodemos viu isso em Jesus. Impressionou o diálogo de Jesus, impressionou Nicodemos, as palavras do mestre. Então as palavras do evangelho, meus irmãos, tem que nos impressionar, tem que mexer com o nosso caráter, Nós temos que ser mudados através da palavra. E Nicodemos foi mudado através da palavra. Palavra de Jesus. Segundo tópico, vamos seguir em frente. Levita Thalia, com a voz bem audível, onde fala sobre os fariseus. Os fariseus representavam o povo e, apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Esse grupo formava uma seita. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual Nicodemos pertencia antes de sua convenção era a maioria severa. Evangelhos estão repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipocrisia e fingindo até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Glória a Deus. Olha o segundo tópico que diz: os fariseus representavam o povo. E apesar de serem minoria na sociedade pré-cristã, exercia forte influência na comunidade judaica. Então os fariseus eram uma seita que havia ali em Jerusalém. Eram membros do Sinédrio. Eles formavam os membros do Sinédrio e tornavam inimigos implacáveis de Jesus. Então os fariseus eram inimigos implacáveis de Jesus. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, o Pentateuco de fora a fora, mas era contra a palavra de Jesus. Eles não reconheciam Jesus, o Messias. Ele não reconhecia os milagres, os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia. Então esse grupo formava uma seita em Atos 15, 5. E nós podemos ver que eles ali criavam uma rebelião entre o povo, para que o evangelho de Jesus não fosse validado. Em Atos diz assim que alguns homens da região da Judéia, olha para você ver, para a cidade de Antioquia, e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Então os fariseus aqui, eles levavam ao pé da lei do Pentateuco. Então nós podemos ver que eles colocavam a lei de Moisés acima da lei de Deus. Deus, meus irmãos, Ele fez a lei, e a lei era aplicada pelos homens, mas foi Deus que levantou Moisés, foi Deus que deu a promessa de vida eterna, e essa promessa veio do alto, e será concedida no alto para as nossas vidas. Então a lei não pode sobrepor a promessa. Então os fariseus levavam isso na ponta do lápis. Aí Paulo fala assim, olha, Paulo e Bernabé não concordaram quando eles falavam assim, olha, os judeus foram circuncidados e os não judeus também têm que circuncidar. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com ele a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé,
e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: olha, os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então aqui nós podemos dizer que os fariseus colocavam a lei de Moisés acima da lei de Deus, meus irmãos. Seguindo aqui, olha, depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Então Pedro fala assim: olha, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele deu o Espírito Santo, os não-judeus e os judeus. Ele trata todos de uma maneira igual. Então Pedro fala assim: olha, então por que vocês estão querendo pôr Deus à prova? Pedro falando, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo. E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então nós podemos ver que Pedro ali, Paulo e Bernabé bateu forte ali sobre essa questão dos que eram circuncidados e aqueles que eles exigiam que circuncidasse. A Bíblia diz que quando o rei Agripa concedeu Paulo a sua defesa, olha para você ver, você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: rei Agripa, eu me sinto muito feliz por estar hoje diante do Senhor. Paulo, depois da restauração, fala para o rei Agripa: oh, estou muito feliz por estar hoje diante do Senhor, para me defender de quê? De tudo o que os judeus me acusam. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus. Aí Paulo fala assim: olha, eu conheço a lei mais do que os fariseus. Eu sei que eles são rigorosos assim mesmo. E fala assim: olha, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Então nós podemos ver que Paulo, na sua defesa, ele falou a favor do nosso Senhor Jesus Cristo, combatendo as afrontas dos fariseus. Olha o que diz assim, ó. O apóstolo Paulo declara que os grupos dos fariseus, o qual Nicodemos pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Então os evangelhos são repletos de provas do comportamento negativo dos fariseus e de suas hipocrisias. Então, tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido até o dia de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Então Nicodemos foi diferente porque ele teve um encontro real com Jesus. Ele decidiu mudar o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Terceiro subtópico: os sinais efetuados por Jesus. Evangelista Wanderson, lê para nós aí, meu querido. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, Jesus retornou à Judeia, subindo a Jerusalém. João 2,13. Era sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres e, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. João 2,23.
Esses milagres estariam Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esse efeito milagroso quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Verso 2. Os sinais efetuados por Jesus, a Bíblia diz que pouco tempo depois das bodas de Caná da Galileia, todos nós sabemos, a nossa obreira Malha falou ontem aqui à noite na oração, sobre o milagre que Jesus fez ali em Caná da Galileia, quando a família de Jesus foi convidada para o casamento, juntamente com o seu discípulo, quando o vinho acaba no meio da festa, e a mãe de Jesus fala com ele assim: olha, o vinho acabou. E Jesus repreende sua mãe e fala assim: olha, não é preciso dizer o que eu tenho que fazer, porque não é chegar a minha hora. E eu creio, meus irmãos, pelos olhos espirituais, que o Espírito Santo foi no ouvido da mãe de Jesus e fala assim: olha, vocês façam o que ele mandar vocês fazer. E os irmãos sabem da história. E Jesus manda eles encher as talhas com água. Cada talha pegava de 80 a 120 litros de água. Então as talhas foram cheias e foram transformadas em vinho. Então, depois desse ato milagroso ali em Caná da Galileia, a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. E quando Jesus sobe a Jerusalém, com o pastor Roger, em João 2:13, o que acontece? Jesus vê o templo bagunçado, pessoas vendendo animais no templo, fazendo troca de dinheiro no templo. Meus irmãos, tem muitas passagens aqui na Bíblia que quando eu leio, eu lembro do pastor Robson. Vocês que começaram ali em Adef Casteira do Ribatejo, você sabe o que aconteceu ali? Você sabe o que aconteceu? Pastor Robson nunca permitiu que ninguém vendesse nada na igreja. E algo que me chamou a atenção e fez me lembrar, voltar a 14 anos atrás, eu me lembrei do nosso pastor, parecido com Jesus. E nós, quando lemos as escrituras, quando nós meditamos na palavra, nós temos que ser parecido com Jesus. Porque Jesus, o nosso Senhor Espírito Santo, não atua, não se manifesta em tempo bagunçado, não. Ele não manifesta. Então essa foi a primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Então nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, estando ele em Jerusalém pela Páscoa. Durante a festa, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Agora pode falar comigo todos juntos? Esses milagres atraíram Nicodemos. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Os milagres de Jesus têm que nos atrair, tem que nos chamar a atenção, mas não podem ser só de maneira passageira, momentânea, não. O que Jesus fez em nossas vidas tem que ser lembrado para a vida toda. Nós temos que ser gratos ao que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos que ser gratos. Atrair os milagres de atrair Nicodemos. E o que é que nós estamos fazendo para atrair Jesus? Será que é só na época da dificuldade? É só na época do aperto? É só na época das perseguições, das afrontas? Não. Nós temos que atrair Jesus em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que atrair o nosso Jesus. Tem que ser de maneira diária, constante. Senão, o nosso Senhor Espírito Santo não manifesta em nosso meio. Esses milagres atraíram Nicodemos.
E nós, como servos de Deus, vendo os milagres que Deus tem operado no meio do seu povo, nós temos o dever de atrair Jesus com o quê? Com a nossa adoração, com a nossa entrega, com a nossa busca. Mas muitos mais não estão atraindo Jesus, meus irmãos, porque não estão dando ouvido à palavra de Deus. Muitos têm vindo para a casa de Deus só marcar presença. E tem muitos que não ficam nem no tempo, vai embora antes da pregação, antes da palavra. Será que você vai atrair Jesus com as suas atitudes? Será que nós conseguimos atrair Jesus dessa maneira? Aí acontece algo mal em nossa vida, e nós falamos assim: por que, Jesus, tem acontecido isso comigo? Por que tem acontecido isso comigo? Porque muitas pessoas não têm atraído o Mestre. Muitas pessoas não têm atraído Jesus. Estão levando a coisa na brincadeira, meus irmãos. A salvação é coisa séria. O povo de Deus tem que levar a salvação coisa séria, porque essa é a maior riqueza que nós possamos levar daqui da terra, é a salvação eterna. Então talvez ele tenha se referido a esses milagres, a esses feitos milagrosos, quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Olha a declaração de Nicodemos: olha, eu sei que o Senhor não é nascido da carne, o Senhor Jesus é nascido do Espírito. Ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Glória a Deus. Sinopse 1. Nicodemos era um líder religioso bem intencionado. Olha as características positivas de Nicodemos. Estavam interessados em obedecer à lei de Deus. Eram admirados por sua piedade. Acreditavam em uma ressurreição física e na vida eterna. Acreditavam em anjos e demônios. Olha, característica negativa dos fariseus: comportavam-se como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Sua piedade frequentemente era hipócrita, e eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmo não conseguiam cumprir. Estavam mais preocupados em parecer ser bons que em obedecer a Deus. O Novo Nascimento, com o pastor Roger Santos. Lê para nós aí, meu querido. Já estamos caminhando para o fim. É necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus. Mas ele se surpreendeu com a declaração do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, e isso significa regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna nova criatura, criada em Cristo Jesus. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não de mera mudança de religião. Glória a Deus. É necessário nascer de novo. Talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa, como retribuição das boas e sinceras palavras ditas a Jesus. No verso 7, ou foi no verso 2, que fala assim: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, verso 2, João 3, 2: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Ele reconheceu Jesus como mestre, e ele esperava receber algo da parte de Jesus da mesma forma. Meus irmãos,
O nosso Jesus, que nós servimos, não está interessado com elogios. Se nós não nascermos de novo, Ele não está interessado com adoração bonita, com pregação bonita, com palavras generosas, com boas ações. Nicodemos esperava retribuição das palavras que ele dirigiu ao Mestre, ao seu Jesus. Mas ele surpreendeu com a declaração do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus falou para Nicodemos: olha, você pode ter tudo, pode ter riqueza, você pode ter conhecimento, você pode ter habilidades, você pode ter apartamento bom, carro bom, mas se não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Palavras fortes, essa palavra de Jesus para Nicodemos. Não pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. A água, meu irmão, nos limpa, nos purifica. Mas tem que ser uma lavagem interior. Com o pastor Roger, tem que ser uma lavagem interior. O nosso corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é um depósito de lixeira para acumular pecado, sujeira. Olha o que ele fala aqui, olha: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que essas palavras significam? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E isso significa regeneração. Regeneração é o quê? É transformação, meus irmãos. A pessoa que é nascida de novo, nós tem que ser transformado pelo poder da palavra. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna uma nova criatura. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos que pertencer a uma nova vida. Nós não podemos viver da mesma maneira. Nós nos tornamos uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus. Então para nascermos de novo, nós temos que ter uma experiência profunda com Jesus, meus irmãos. Senão nós não conseguimos nascer de novo. Senão nós não podemos ser transformados. Se nós não temos experiência com Jesus. E não de mera mudança de religião. Tem pessoas esperando mudar de religião para nascer de novo. Não, meus irmãos. Não muda de religião para você nascer de novo, não. O que Deus quer aqui é comunhão constante. É entrega contínua, de maneira sólida. Não vale a pena você fazer momento de oração com Deus, tirar tempo com Deus, fazer campanha de oração e não fazer um programa de oração diária em tua vida. O que adianta orar duas horas por dia, fazer uma campanha de oração durante uma semana e depois ficar aí 2 meses, 3 meses sem buscar a presença do Senhor? Não adianta. Não adianta. Essa oração não vai ser respondida, não. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso coração, meus irmãos. Regeneração. Vamos seguir em frente. O termo significa literalmente gerar novamente e só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira no sentido escatológico, Mateus 19, 28, ao se referir à restauração de todas as coisas, e a outra como sinônimo do novo nascimento, cujo sentido é de salvação em Cristo. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus:
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando em renascimento, nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Então, meus irmãos, o que é reencarnação? Significa vida renovada. 1 João 3, 13, 14. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Reencarnação significa mente renovada, que diz assim em Romanos 12, 2: e não sedes conformados com este mundo. Ele fala assim, olha, não conforme com as coisas desse mundo. Como ele fala assim, ó, vai na contramão do mundo. E continua falando assim, olha, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus em nossas vidas, meu irmão, é boa, é agradável, é perfeita. Mas para que nós possamos alcançar isso, nós não podemos seguir os princípios do mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. Então, a regeneração significa transformar o velho homem numa nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que deixar o nosso passado velho para trás, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo já nos perdoou. Para que continuar com as coisas velhas, carregando as coisas antigas? Tira aquilo que atrapalha a tua vida, a tua comunhão com Deus. É o que fala esse versículo. Deixa o que ficou para trás. Você já faz parte de uma nova vida com Cristo. Nova criatura você é na presença do Senhor. Tudo se fez novo. Aqui fala, olha, é mudança de caráter, meus irmãos. Se nós não mudar, nós continuamos da mesma maneira. Nós não podemos viver o velho homem. Quantas atrocidades nós já fizemos, quantas falhas, quantas decepções nós já fizemos. Mas mas nós fomos alcançados pela misericórdia, e nós já faz parte do novo homem, da nova criatura. Então que nós possamos ser regenerados, ser transformados. Meus irmãos, negar a realidade e a necessidade da regeneração, ou interpretá-la de outra forma que não é bíblica, tem característica não apenas humanística, mas sobretudo satânica. Pois o diabo é o maior interessado em que o homem não veja a luz do Evangelho e não seja restaurado. O diabo é o mais interessado para que nós não venha ver a luz do Evangelho e para que nós não possamos ser restaurados. Então nós devemos estar atentos no poder da regeneração. Nós temos que ser regenerados. Regeneração é a transformação do pecado numa nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Então, neste ato sobrenatural, o ser humano é gerado por Deus para ser filho e participante da natureza divina. Essa regeneração é essencial para que o homem entre no reino de Deus. Então, se nós não formos regenerados, certamente nós não vamos entrar no reino de Deus. A palavra é muito clara em dizer, olha, o homem regenerado recebe de Deus coração e espírito novos. Quando nós somos regenerados, nós recebemos de Deus um coração limpo, puro, um espírito novo.
E é isso que faz quando nós aceitamos Jesus, quando nós decidimos ser transformados, quando nós decidimos ser regenerados, podendo assim ter comunhão com Deus e a garantia de viver com Ele na eternidade. Vamos para o último tópico. O novo nascimento. A perplexidade de Nicodemos. Evangelista Iaques, pode ler para nós, meu querido? Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é essa comunhão com as suas criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Foi Deus a iniciativa de comunicação com Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou e desejou de habitar no meio de seu povo. Por fim, Deus assumiu a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemo e de muitos religiosos ainda hoje. Glória a Deus. Esse último tópico aqui é muito importante. O que fala? Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião. Religião não salva ninguém, meus irmãos. O que salva mesmo é a comunhão com o nosso Senhor Espírito Santo. É a comunhão que salva mesmo. Não adianta muita religiosidade, muitos vivendo de aparência, pensando que vai ser salvo, com o interior sujo, com o interior vivendo em pecado. Eu vou mudar, eu vou sair, eu vou para outro lugar. Deus não quer saber qual religião você pertence. Todos nós somos filhos de Deus. E Ele quer, o propósito do nosso Senhor é salvar a todos. Mas as pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus, alguém que fala qual é a vontade de Deus? É a comunhão com as suas criaturas. Olha, Ele continua dizendo, olha, são criaturas inteligentes. São pessoas inteligentes que entram em comunhão comigo. Ele fala assim, olha, os tolos não querem comunhão comigo. São pessoas tolas que não querem comunhão comigo, que saem da casa do Senhor por qualquer coisa, com birra entre irmãos, com mágoa, com rancor. Não, vou mudar porque naquela igreja ali uma benção ali não tem problema. Meus irmãos, toda igreja tem problema, tem dificuldade. Toda igreja tem problema. O que Deus está interessado é a comunhão com Ele. Que nós possamos ser inteligentes, ser criaturas inteligentes. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Olha o que aqui fala aqui em Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, olha, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam deles no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Olha o que separa aqui, olha, a comunhão com Deus. O pecado, meus irmãos, o rancor, a discórdia, a mágoa entre os irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Se não viver em comunhão com os irmãos, meus irmãos, como nós vamos ter comunhão com Deus?
O pecado tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Muitos têm distanciado por causa do pecado. Desde o começo, Deus quis se comunicar com o homem, com o ser humano. Não foi Deus que quis afastar o povo da presença dele, é o povo que quis afastar de Deus, porque deu brecha e o pecado entrou, meus irmãos, e se afastou, parou de buscar a presença. Então o problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Foi de Deus a iniciativa de comunicação com Adão após a queda. E Deus, meus irmãos, dá chance para todos nós, para que nós possamos nos arrepender e nos confessar. Quantos estão tomando Santa Ceia em pecado, porque não tem coragem, evangelista Iaco, de confessar, chegar para o seu pastor e falar da dificuldade? Quantos? Outros não vêm na Santa Ceia, porque tem pecado, se disciplina. Cuidado, igreja. Aqui é uma atenção. Afastou de Deus por causa do pecado? Não. Chega para o pastor da tua igreja. O pastor, meu irmão, não vai te matar não por causa do pecado, não. Ele vai te ajudar, ele vai te curar. Mas para isso nós temos que ter atitude, coragem, e falar assim: olha, pastor, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, eu pequei contra a igreja de Cristo, contra os meus irmãos, eu entrei nessa dificuldade, me ajuda. E o pastor vai te instruir o que você deve fazer. Às vezes você teve uma birrazinha no trânsito, uma discussão com o seu colega de trabalho, quem sabe, e às vezes não tomou Santa Ceia por causa disso. Vem, conversa com o seu pastor, pede instrução ao seu pastor. Olha, continuando. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do seu povo. Deus não levantou o tabernáculo em vão não, meus irmãos. É para que ele venha manifestar no meio do seu povo. Deus falou a Moisés: vai lá, convida o povo, vamos fazer o tabernáculo, porque meu desejo é habitar no meio do meu povo. Em Êxodo 25:8, ele fala sobre isso. Levanta, Moisés, o tabernáculo. Manifestou o desejo de habitar no meio do meu povo. Olha, Moisés, eu manifestei o desejo de habitar no meio do meu povo, Moisés. Levanta o tabernáculo. Deus não levantou um tabernáculo, irmão, para o povo fugir da presença dele. Levantou o tabernáculo para o povo vir adorar, vir buscar a presença do Senhor Jesus. Não foi em vão que Deus mandou Moisés levantar esse tabernáculo. O tabernáculo simboliza a igreja de Cristo aqui na terra, meus irmãos. Por fim, Deus assumiu a forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo já se fez carne, ele habita em nosso meio, meus irmãos. Ele habita em nosso meio. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava longe da forma de pensar de Nicodemos e muitos religiosos ainda hoje. Olha o que fala. O novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e não significa um conjunto de regras. Era os que os fariseus faziam, as regras, as éticas deles. É como assim: olha, o errado é que está certo e o certo é que está errado. O pensamento deles era esse. Mas não é, meus irmãos. O certo é o Criador dos céus e da terra, aquele que se fez carne e habita no nosso meio, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, aquele que não tem pecado, aquele que morreu por mim e por você. Então isso estava
muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. Sinopse 1. Jesus afirmou a necessidade do novo nascimento. Conclusão. Há ainda hoje muitas pessoas religiosas e sinceras como Cornélio e pessoas bem intencionadas como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo da água e do Espírito para herdar o reino de Deus. É nossa tarefa como cristão e comunicadores do Evangelho falar sobre a necessidade do novo nascimento não somente ao pecador, mas também aos muitos Nicodemos e Cornélios que estão na nossa volta. Então esse é um dever nosso, meus irmãos. Esse é o nosso dever de falar sobre o novo nascimento. Nós temos esse dever, que a pessoa tem que ser transformada, a pessoa tem que ser regenerada. O novo nascimento é o quê? É um ato sobrenatural indispensável para que o ser humano ingresse no reino de Deus. Então o novo nascimento é algo indispensável para que nós possamos entrar no reino de Deus. Senão, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então a soberania de Deus na vida de alguém somente se inicia quando este alguém nasce de novo. E nascer de novo exige a atuação conjugada da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então essas duas coisas têm que estar conjugadas, meus irmãos, para nascer de novo. A palavra de Deus e o Espírito Santo sobre nossas vidas. Bem como a aceitação do homem para que esta atuação se faça. Olha quem fala aqui, olha. A palavra e a atuação do Espírito Santo. Mas isso o homem tem que aceitar. O homem tem que aceitar para que essa atuação se faça. Isso se cumpre na vida dele. Olha, é o único caminho pelo qual a pessoa entra na igreja invisível, teologicamente chamada igreja triunfante, ou como diz o apóstolo Paulo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós fazemos parte, meu irmão, nós temos que fazer parte de uma igreja sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Você é membro dessa igreja? Uma pergunta. Se é, então guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então, meus irmãos, nós temos toda a oportunidade de alcançar a salvação. Somente dá lugar ao Espírito Santo para que nós possamos ser regenerados. Mas essa transformação tem que ser contínua em nossas vidas. Esse novo nascimento, com o pastor Roger, tem que ser diário. Por que diário? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Tem que ser constante. Senão não há transformação. Porque o inimigo sabe o ponto fraco que nós temos. E nós temos que orar e pedir a Deus, Senhor Espírito Santo, me ajude a não pecar nessa questão. Se o pecado entrou pelo seu olho, é melhor o quê? Que tire o olho e entre nos céus com o olho só e seja salvo. Se tuas mãos fez algo pecaminoso, que essa mão seja cortada e que você entre no reino dos céus com a mão só, mas seja salvo. Um dia desse aí, evangelista Wanda, eu estava conversando lá no meu trabalho com um rapaz da Angola. Ele falou que lá na Angola é no país da África, não sei qual país foi que ele falou, eu sei que ele morava na Angola, e falou que lá, se pegar alguém roubando lá, se aquela pessoa comprovar que aqui foi para matar a fome, aquela pessoa não é punida. Mas se pegar aquela pessoa várias vezes e saber que aquilo não foi para matar a fome, a mão é cortada. Não sei se é verdade. Ele falou isso para mim, eu falei assim, é sério, sim, é. Tem lugares na África que fazem isso aí com as pessoas que
que comete o roubo, a mão é cortada. E se rouba mais, é cortada a outra mão. Ou para você ver a justiça do homem aqui na terra, meus irmãos. Então nós temos que ser regenerados, nós temos que ser transformados. Mas para isso, essa transformação tem que ser diária, constante em nossas vidas. Meus irmãos, que Deus abençoe as suas vidas, que você receba essa palavra em vosso coração, que nós possamos cada dia mais ser parecido com o nosso Senhor Jesus. Porque naquele dia, a palavra de Deus, a Bíblia que nós andamos debaixo do nosso braço, vai testemunhar contra nós. A palavra de Deus, a Bíblia que nós andamos debaixo dos nossos braços, vai testemunhar contra nós. Olha, não vai entrar não, porque não é parecido comigo. Nós vamos ser cobrados. E nós temos a oportunidade aqui na terra de ser cada dia mais parecido com Jesus. Mas para isso nós temos que abrir o coração para que nós possamos ser transformados, não de forma exterior, mas de forma interior, perdoando, tirando as mazelas, buscando, entrando em comunhão com o nosso Deus. E essa palavra, meus irmãos, vocês guardem no seu coração, porque foi uma palavra que tocou muito o meu coração quando eu comecei a estudar essa lição. Quando eu vejo ali Nicodemos, um homem que foi transformado quando encontrou com Deus. E quando nós encontramos com Deus, nós temos que ser transformados. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar a Maria Igreja para se pôr de pé.